lá fazia aquele... Estamos começando o Encartaz, o espaço da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos no ar pela TV aberta São Paulo, canais 9 na NET, 8 da Vivo e para todo o país, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda pelo www.tvaberta.tv.br. Mas tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E também no YouTube. Pronto, falei. Agora podemos começar. O Encartaz está no ar. Olha só, é uma tragicomédia, uma tragédia cômica, uma comédia trágica, baseada em textos do Henry Miller e do Jean Genet. Vocês falaram para eles? Não, a gente é não melhor falou não nada, contar, né? não contou. Uma mistura de teatro, circo e dança. Como é que é isso, Gui Calzavara? Eu tenho que falar primeiro, Cumprimenta né? eu aqui, Como por é que favor. você está? Tudo bem? Eu estou e você, a É família. um prazer receber você aqui. Poxa, o prazer é meu estar aqui, tá? E o Sérgio Siviero. Tudo bom, Sérgio? Querido. Maravilha. Sorriso, mas tem um complemento, né? O arame, o palhaço e uma certa morte. Ah, meu Deus do céu, não sei como é que vocês vão explicar o que é essa peça. Quer tentar? Tenta. Pode começar. Essa peça nasceu de um sonho, literalmente, um sonho sonhado no meio da pandemia, Por quem? por mim, que sonhou com a capa do livro, do conto do Henry Miller, se transformando em 3D, assim. Eu falei, isso é uma peça. Ganhando dimensão. É uma peça de teatro. E aí eu fui ler esse conto que eu já tinha, que era um conto dado de presente pela Cláudia Shapira para mim. Shapira. Isso, que faz a direção e a dramaturgia do espetáculo. E o figurino maravilhosa. Não podia deixar de fazer o figurino, claro. Muito bonito. E aí eu falei assim, nossa, esse conto está falando sobre o que a gente está vivendo, que é a possibilidade da morte do teatro. Isso durante a pandemia. Durante a pandemia. E o espetáculo fala sobre isso, sobre o quanto a gente conspirou não, a gente namorou, se aproximou de uma possibilidade de uma real morte do teatro, né, na pandemia, com os teatros fechados, né? Foi a primeira vez que eu me lembro na minha vida que a gente... Nunca vi isso também. Tudo. A gente tinha lembrança da Segunda Guerra Mundial, que fecharam os teatros em Paris, etc. Mas era história, era história, né? exatamente. Era a vivência da coisa. Exatamente. E aí, por isso que é essa certa morte. É uma morte... Uma certa morte. E o conto faz isso, ele conta a história de um palhaço que resolve parar. Ele tem Nesse momento, ele fala, não quero mais. Ele entra em um estado de pânico cênico. Eu acho que, no caso, está dizendo assim, ele abandona o circo, né? Seria a forma mais simples de dizer, mas a gente pode, assim, metaforicamente, então, abandona o quê? Abandona a profissão, abandona a paixão, abandona o laço, rompe com o cordão mais forte que ele tem. Enfim, mas pra gente significa muito, né? Ele saiu, ele parou, ele desistiu, ou ele não quer mais. Ele sai. Ele é saído, é uma mistura dessas coisas. Porque ele sai de cena. Ele sai de cena. Ele sai de cena. Isso, legal. Mas quando ele sai de cena, a coisa vai ali dilacerando por dentro, assim, ele percebe que, na verdade, não está tão resolvido assim, né? Simplesmente saiu porque... Será que dá pra gente fazer esse spoiler? Se é que é possível sair de cena. É possível sair de cena. Né? Tem que saber sair de cena, né? O texto até fala depois, né? Que a gente precisa saber chegar e saber sair, né? É preciso ser um bom visitante desse planeta. Saber chegar e saber ir embora. Então, em que momento que a gente consegue sair bem de cena? Será que existe sair bem de cena ou simplesmente sair de cena? Será que sair de cena é abandonar a cena? Enfim... Esses dois contos... É filosófico o negócio. Esses dois contos deram pra gente essas perguntas, muitas perguntas. Estamos cheios delas. Né? Estamos respondendo isso em cena. Em cena. Para o público também. Quer dizer, você contou o conto, contou o sonho, aliás, Contei contou o sonho isso. e aí a partir disso vocês foram construindo uma dramaturgia. Isso.
E isso rolava durante os ensaios também? Era uma coisa meio... Como é que era isso? O processo a gente ficou, durante a pandemia, desenvolvendo ele filosoficamente, conceitualmente. Aí no final do ano passado a gente engatou de levantar o trabalho e tudo aconteceu muito rapidamente. Assim, em 8 semanas levantou o espetáculo. Inclusive a dramaturgia, a Cláudia escreveu, foi para casa, em uma semana ela jorrou este conto. Agora, a Cláudia sempre trabalha com música também, né? Ela trabalha com essa coisa. Não, ela é muito musical. Spoken word? Spoken word. No Núcleo Bartolomeu. Palavra cantada, alguma coisa assim seria, né? A gente usa pouco, a gente usa muito a música cantada, poemas dela escrito, que o Gui musicou junto com o Damian Pinto. Nós fazemos a direção musical. Damian! A equipe é maravilhosa. A equipe desse trabalho foi se juntando assim. É uma equipe muito, muito, muito potente, muito, muito talentosa. E aí, o arame, o palhaço, a morte você já falou, o arame e o palhaço, que eles são... O arame é aquela coisa do equilíbrio. Isso é do Jean Genet, né? É o funâmbulo, né? É a história do funâmbulo do Jean Genet, né? Que era uma paixão que ele tinha por este funâmbulo, né? E ele escreve um pouco, este conto filosofa um pouco sobre esse estado entrar em cena do artista circense que está predisposto à morte. Né? Ele está em vocação à morte, porque na verdade o público vai vê-lo cair e não sobreviver ao arame. O público deseja que ele caia. Essa poema, né? É aquela coisa que todo mundo tem dentro de si, né? Você olha o trapezista e fala, ai caramba, será que ele vai cair hoje? Ele vai cair? E o Genet, cara que está no arame, você fica ali, ele vai escorregar, né? Ele vai cair. Então esse pacto, essa negociação que o funâmbulo tem com a morte todos os dias, né? Ali o fio, o arame é o estado de sobrevivência dele, né? Por um arame. Por um fio. Bárbaro, que bárbaro. É isso aí. A gente tem umas fotos, nós estamos falando de sorriso. Mas tudo isso, que é muito interessante, que é ligado com a poética e com o lirismo do riso. Do riso. Né? Do estado... A gente não é palhaço, a gente homenageia os palhaços. Inclusive a gente fala isso na peça, né? Nós somos palhaços, não palhaços. Não palhaços. mas com o lirismo dessa poética que é do circo, né? Das ilusões do circo. Essa magia, essa fantasia. Exatamente. Né? Sorriso, o arame, o palhaço e uma certa morte. Cadê as fotos? Quero ver as fotos. Olha ali. Olha os dois ali. Vocês dois interpretam como é que é a coisa? A gente faz um espelho, um duplo, né? Mas no conto tem a história do palhaço Augusto e do palhaço Antônio, que seria o Branco e o Augusto, né? As duas entidades da palhaçaria. Tradicional do teatro, do circo. Do circo, né? isso. Vamos lá, o que mais? Que mais? Uma guitarra elétrica. Então, pode te dizer, são 5 instrumentos que eu toco na peça. No set toca trompete, eu toco trompete, sax, baixo, guitarra, bateria. E cuíca. Que é uma surpresa. É uma surpresa. Nunca tocou na vida. Não era pra falar. Não, mas o Gui é um talento musical incrível, né? E ganha 5 cachês, então. 5 cachês. Poxa vida. Então, a gente não falou sobre isso. Vamos ligar para a produção. Olha lá, o que é aquilo lá atrás? É a Lua. A Lua. Porque na verdade, toda a história começa com este Augusto se apaixonando e fazendo um número em que ele entra em êxtase ao olhar para a Lua. É um palhaço que cria um número e que ele se coloca num estado de êxtase ao olhar ao pé da escada, numa escada que o levaria à Lua. A Lua. E ali ele tem um surto um dia e não volta mais de cena. Caraca, que coisa mais linda. Vamos lá. É bonito, uma olha a Lua lá bonita. atrás. Né? Alguém ali tocando um dos muitos instrumentos dele, um multi-instrumentista. Eu comprei um sax tenor na pandemia e aí eu fiquei estudando ele, porque como eu toco trompete há muito tempo, o Sérgio também, aí eu gosto muito do som dos dois casados, né? O sax e o trompete.
E aí, de repente, essa peça ela foi a oportunidade para estrear. Estrear o sax. Eu não sou um saxofonista, mas toca. Teatro que a gente toca. Né, a gente tem a musicalidade em si. Né? Olha, vocês estão se maquiando mutuamente. Estamos no espelho, né? No espelho. A gente faz muito numa conversa com ele mesmo. Dele artista com ele mesmo, sobre a existência para que serve esse ofício? Para quê? É o que todo artista se pergunta antes de entrar em cena, né? Tá ali. Que tem alguma coisa do ser ou não ser? Ser ou não ser. Vamos lá. Todo, né? Opa! Aí nesse eu caso não estou entendendo essa morte. Foto. Você está lá atrás, né? É a dança com a morte. A dança com a morte? Menino, a morte está presente sempre, né? Sempre. Embora não apareça ou Embora aparece. Não apareça. Na verdade, a nossa honra à vida é celebrá-la, né? Celebrá-la, né? Se a gente não celebrar a morte, a gente não vive com tanto entusiasmo. Não, e ela está tão presente assim como a Shapira, ela trabalha muito também com os depoimentos, né? Eu ainda não tinha feito teatro assim com depoimentos. Né? E aí, no caso, como há um tempo atrás, recentemente, 7 meses atrás, eu perdi meu pai. Então, isso para mim também foi... muito presente. Foi muito. E a gente coloca isso, né? Ela faz um paralelo em relação à realidade da peça, do Augusto abandonar, que é uma morte. E também como a gente se sente em cena... Porque a gente traz, né, de fora todos os problemas e todas as questões. Né? A gente trabalha dentro do teatro com isso, né? E também acaba sendo um alimento, né? Olha você com o sax lá, o seu sax. E ele com essa bicicletinha tão bonitinha. A bicicletinha. Esse é o ponto alto da peça, né? Tem um cirquinho ali na frente, olha que bonitinho. E a gente fica conversando com as buzinas, né? Ele tem uma buzina muito interessante na bicicleta, e aí eu fico achando a nota do sax. Então, é uma conversação, é um free jazz, assim, né? E o texto é um dual sax buzina. A gente não sabe mais quem é Antônio, quem é Augusto e o que é buzina, o que é sax. É uma jam session de sax. Completamente. Essas fotos lindas da Lenise Pinheiro. A Lenise? Tinha que ser bonita as fotos. Né? Tem mais? Só riso. A luz da Cibele também. Até o dia 16 de abril, lá no Sesc Ipiranga, ali na Bom Pastor. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 21, domingo às 18. Agora, além de vocês, tem um elenco... Tem mais gente no elenco? Nossa, o elenco é muito grande. Muito grande. Somos eu e... Nunca trabalhei com tantas pessoas assim. Você, o Gui, e o Oliveiro, mais o Calçavaz. Exatamente. Pelo menos 4. E todas as entidades fantasmagóricas que sempre rondam os teatros brasileiros, né? E mundiais. Tá todo mundo ali. Mas a equipe de criação, ela é maravilhosa e ela é grande. Cibele Forjaz, Cibele na dramaturgia cênica, que é a construção do... Ela trabalha... Ela dirigiu junto com a Cláudia, elas dividiram a direção e pra gente nomear de uma forma mais poética. E a luz também, ela faz a luz também, arrasa. Direção geral da Cláudia Shapira. Puxa vida. Luá Gabanini, na direção de movimento e preparação corporal. Sofreram muito? Nem um pouco. A gente, a Lu é super tranquila, cuidadosa. Eu até falei, vocês se conhecem há mais tempo, né? Eu que falei pra ela, você não vai me fazer dançar, né? No final das contas, ela conseguiu. Você dança? Eu estou dançando. Magnificamente. Não sei dizer, mas ela que pode dizer sobre isso. Mas a equipe tem um monte de gente interessantíssima, a Marisa Bentivenha, que fazendo cenografia, né? assim, são só gente fera mesmo. Total. Agora, a Vicky... Vocês se divertem, né? Isso né? Bastante. Agora, isso é interessante. A gente veio comentando no carro, né? Eu acho que nesse momento a gente conseguiu encontrar mais a chave do prazer estar em cena, porque assim, a gente meio que não esperava, né, que a gente ia começar o processo tão rapidamente assim. Eu, não sei quanto a você, mas eu estava com a cabeça e o corpo ainda reverberando 2022, por todas as coisas que aconteceram, enfim, no mundo e na família e tal, não sei o quê. E de repente era 15 de janeiro, a gente já começa a ensaiar. Nossa, mas isso aqui é o quê? Semana que vem. Não estava pronto para isso. E aí a gente, assim, foram 2 meses, né? Porque o trabalho de conceber um espetáculo é assim,
é uma dor, né? Tem um prazer, mas também tem um sofrimento, né? Todas as coisas. É muito assim. intenso. É né? muito intenso. A gente tem a sorte de ter uma relação de amizade e cênica muito próxima. A gente é muito parceiro. A gente se gosta, né? Eu tenho muita sorte de ter conhecido ele na vida. Vocês se suportam Não, bem. a gente se adora. Não, a gente ainda não brigou sério, né? Isso cria uma química claro, cena maravilhosa. uma ligação, né? Então, assim, isso deu um... É metade do caminho. Metade do caminho. Quando o elenco se dá bem. Mas isso é muito importante. Mas isso era para responder em relação a agora, talvez de 15 de janeiro para cá, a gente estreou numa Muito coisa, tenso. né? A gente estreia assim e tal. Isso. A segunda semana, agora a gente está entrando na terceira, eu acho que agora a gente está... Pô, vamos fazer a peça, legal, hoje tem peça. Oba, né? hoje tem peça. Vamos lá. Vocês estão fazendo lá às sextas e sábados às 9, Exato. domingos às 6 da tarde. O Sesc Piranga, na Rua Bom Pastor, 822, até o dia 16 de abril. E é um passeio maravilhoso. Você pode ir antes lá dar uma voltinha no museu, que está maravilhoso, olhar o jardim. Os próprios Sesc tem um jardim também delicioso para tomar um cafezinho. É um programa muito bom de fazer com a família. Dá para comprar os ingressos pelo site do Sesc? Dá. Né? Dá para comprar em qualquer unidade do Sesc também, presencialmente e tal. E se Então de repente, se seguir a nossa página, a gente ainda descola uns convites. Opa! Segue o Instagram do Sorriso ao Pé da Escada. Como é que chama? Sorriso ao Pé da Escada. É isso Sorriso mesmo, ao né? Pé da Escada. Como é que é o nome mesmo? Sorriso ao Pé da Escada. Sorriso ao Pé da Escada. Legal. Tem Instagram, tem foto, tá bonitinho o negócio, tá bem feito? Acho que está, né? A gente espera que sim, enfim. Né? Mas tem bastante registro de ensaio, porque a gente faz uma live no meio, assim, do espetáculo, e a gente precisou abrir essa conta de Instagram durante os ensaios, e aí a Lua foi postando muita foto, assim, tal, e a gente manteve ele trancado até o dia da estreia. Então ele já tem um registro de ensaio, né? Ele tem fotos históricas lá. Tem uma vida. Históricas, desde janeiro de 2023. Gui! Prazer. Sucesso pra você, cara. Sérgio, tudo de bom? Viu? Prazer. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Quinta-feira que vem, dia 6, tem show do Stefano Ferraz, dentro do festival Pepper Music, no Teatro Paiol Cultural. O Stefano canta e compõe músicas que falam do amor ao planeta, à natureza, ao outro, sem distinção de gênero, envolvendo todos num clima festivo, como se toda a plateia tivesse um respiro de ar fresco. Selecionamos um trecho de uma das canções dele, chamada Namastê, aliás, uma das minhas favoritas. Stefano Ferraz, dia 6, quinta-feira, Teatro Paiol Cultural, na Vila Buarque. Olha o clipe aí. Ouvi dizer que ela anda sempre a imaginar e que as ideias dela trazem sempre um pouco de já. Oh, já, ouvi falar que a liberdade sempre vai acompanhar os teus cabelos soltos, refletem o seu bem-estar. E a noite vai guardando estrelas em nós para iluminar o teu caminho, encontrar o meu. Namastê, ela me disse ao chegar. Notei que é fácil encontrar amor nas palavras de fé e paz. E assim, algo me disse pra cantar que a dor só vai aliviar quando o som do reggae tocar. Tão natural. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo.
Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Quero alegria de barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eba! Rosana Maris, tudo bom, linda? Tudo bem, meu bem. Prazer te receber aqui. Todo meu. Que interesse aí, de onde é que veio esse teu interesse pela Dolores Duran? Eu sou muito apaixonada por ela. Eu conheci Dolores realmente em 2010. Eu estava fazendo uma pesquisa das cantoras brasileiras, que eu adoro música, sempre fui muito apaixonada por música brasileira. E aí eu encontrei o nome dela, falei, deixa eu dar uma olhada nessa moça. E aí você começa a falar de Dolores e você vai abrindo portas e janelas e não fecha mais nada, porque ela é muito rica de histórias, muito rica de parcerias. Viveu muito pouquinho, mas deixou um legado. Morreu com menos de 30 anos? 29 anos. 29 anos. 29 anos. Ataque cardíaco, se não me engano? Foi, fulminante. Ela teve uma febre reumática quando ela tinha uns 8 anos de idade. E aí o coração ficou comprometido, né? E os médicos desenganaram ela desde muito pequenininha, assim. Falavam para os pais, olha, vive até os 12, vive até os 15, vive então até os 18. Ela cresceu um pouco sabendo... Quer dizer, eu imagino como é que deve ser a vida de uma pessoa que sabe que a qualquer momento aquilo vai acabar. Exatamente. Era um assunto que ela não gostava de falar, ela era alegre, assim, ela tinha uma... Ela não gostava de comentar, mas ela sabia, assim, ela tinha essa percepção de que a qualquer momento eu posso ir. E daí, quando ela chega aos 25, ela tem um primeiro infarto. Ela tem um infarto aos 25, e aí é o susto. Porque aí todo mundo assim, mas como assim infartar com 25 anos? 25 é muito esquisito. Imagina, né? Aí ela começa, fala, não, e ela faz assim, ela sai do hospital e fala, nossa, não, nunca soube que tinha problema, não, agora sei que tem uma questão, vou ao médico de vez em quando, vou acompanhar, mas ela viveu a vida, né? Então, assim, ela tomava o remédio com uísque, ela tinha, ela... Era uma época no Rio de Janeiro, onde era muito efervescente. Muito. Era a capital federal, né? Rio de Janeiro era a capital federal, então aquilo fervia. Os compositores, cantou à noite. Né? A noite do Rio era elegantérrima, assim, né? E todo mundo ia para os Little Clubs. Era uma época que o Rio de Janeiro estava tudo bem, assim, parecia que ia dar tudo muito certo, né? O Brasil parece que estava, né? Nossa, o Brasil vai dar certo. Aí vem a Bossa Nova, aí você, nossa senhora. Aí Dali um pouquinho, depois que a Dolores morreu, começou a Bossa Nova, né? O Carlos Lyra fala que ela já era um pouquinho Bossa Nova, ela já tinha um pouco essa... Precursora, né? Vamos dizer assim. A canção que ela faz com ele, uma das canções, que é O Negócio é Amar, que ele foi colocar música só nos anos 80, assim. Ele recebeu a letra póstuma depois que ela morreu. A Marisa Gata Mansa achou a letrinha num livrinho escrito para Carlinhos Lyra. E aí ele falou, fiquei tão impressionado com aquilo que só foi botar a música nos anos 80, e aí ele fez uma coisa linda. Mas ela tem com ele Estrada do Sol, Estrada do Sol é Tom Jobim. É Tom Jobim. Tom Jobim. Tom Jobim, ela tem 3 composições. É de manhã, de manhã, é linda, gente. Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu, é linda. Nossa, é lindo. É uma bossa nova. É uma bossa nova, né? Ela já tinha aquela... E o Tom também muito novinho, eles muito novinhos, né? Com o Tom ela tem Estrada do Sol, Por Causa de Você e Se é por Falta de Adeus. E ela colocou voz só no Por Causa de Você. Ela não gravou nem Estrada do Sol, não. Caramba. A gente tem umas fotos aí, para quem não lembra, quem não associa o nome Dolores Duran com a imagem dela. Vamos ver a Dolores aí. Olha ela aí. Né? Que bonitinha. Bonitinha. É um chapéu de palha, será? Parece, né? Um chapéu de palha. É uma foto meio posadinha, meio né? Posadinha. Aliás, é de um fotógrafo que era muito famoso no Rio de Janeiro, que eu não lembro agora o nome. Era um fotógrafo que fotografava todas as estrelas, todos os astros. Que mais?
Ela provavelmente começou em programa de calouro, que era muito comum, né? Sim, sim. Pequenininha ela participou do Ari Barroso. Ari Barroso, que era terrível. E ela, não, e Vai ela cantar o quê? chegou cantando um bolero e foi nota máxima. Ela tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E dali que ela falou, eu quero ser artista. A gente conta isso na peça também. Esse aí foi um dos parceiros dela, o Billy Blanco, né? Billy Blanco, parceiro e namoradinho. Foi namoradinho também, dela. Também. Billy Blanco, para quem não lembra, ele é autor da Sinfonia Paulistana. São Paulo que amanhece. Tá. Aquele famoso, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. O Billy Blanco tem muita composição legal, muita. É um cara meio esquecido, injustamente esquecido. Injustamente, porque ele tem um papel fundamental na música. Outro. Que bonitinho, João Esse Donato. é irreconhecível. Quem viu o João Donato hoje não sabe que é essa pessoa que está aí nessa foto. Que bonitinho, João né? Donato. Também foi namoradinho, né? Também foi namoradinho. Era danadinho, hein? E assim, eles iam casar. Eles iam casar? O João chegou a pedir ela em casamento e tal. E daí foi um choque. Ele tinha 17 para 18 anos. A família enlouqueceu. Como assim? Como é que vai casar? Não tem... Ela era 4 anos mais velha, o que na época era um crime, né? Mulher mais velha namorar um homem mais jovem. E aí eles não seguiram o romance, mas ela foi uma paixão muito grande, assim. Das coisas que eu pesquisei, assim, o que a gente entende é que ali foi um grande amor para ela. E a parceira também? Tem música com ele ou não? Não. Mas eles têm uma música que é dos dois, que a gente põe na peça também, que é o Too Young, que a irmã do João Donato amava. Ela amava, pedia sempre para ela tocar. Que lindo, lindo, lindo. Agora, essa foto, barbaridade. Nós temos ali o Antônio Maria, parceiraço. Parceiraço, irmão dela. Irmão. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e ela. Gente, essa foto é belíssima. Essa eu não conhecia. Essa foto é um espetáculo. Olha, né? Que linda. Tá todo mundo aí, olha. Tudo novinho, né? O Antônio Maria é um grande letrista, né? Grande letrista e muito amigo de Dolores. Quando ela morre, ele escreve no jornal Última Hora, ele faz uma crônica sobre ela que é deslumbrante. Avassaladora. Avassaladora. Vinícius também escreve uma carta sobre ela que é lindíssima. Aí, para quem quiser mais detalhes sobre a vida da Dolores, tá aí o livro do Rodrigo Faur, Dolores Duran, a biografia dele. O Rodrigo é um cara muito dedicado, ele vai a fundo nas biografias. Muito, né? Nossa, muito. Eu sou muito fã do trabalho do Rodrigo. E é uma pesquisa profunda mesmo. Esse livro foi fundamental para a gente, assim, porque Dolores tem pouco material sobre ela. Né? Ela viveu pouquinho, a gente não tem imagem dela de entrevista, de nada. Existe, né? Tem uma imagem dela que circula assim no YouTube, que é uma participação que ela fez num filme. E ela cantando uma música, assim, 2 minutos. Que nem é das músicas mais que nem é conhecidas. E ela pois é, das 35 composições dela, ela só colocou voz em 7. Tá brincando? 7 composições? Só que ela colocou voz. Todas as outras ficaram famosas na voz de Maísa, na voz de outras... Não, cantores brasileiros e cantoras, quase todo mundo gravou Dolores Duran. É muito bonito isso de ver, muito impressionante. E gente, assim, de gênero muito diferente. A gente pega gente assim que você fala... essa semana um amigo falou assim, gente, Kid Abelha gravou Dolores Duran. Eu falei assim, nossa, Kid Abelha, né? Teve um show, que eu acho que, se eu não me engano, foi o Rodrigo que produziu também, o Faur, que chama Uma Tarde com Dolores. Eles sim, ele reuniu várias cantoras. Que reuniu e o Ney Mato Grosso, inclusive. Ney Mato Grosso, todo mundo. E aí o filho da Cássia Eller foi cantar. Olha! Eu falei, gente, o filho da Cássia Eller cantando Dolores Duran é uma representação tão forte para mim, assim, de que ela dialoga com o tempo de hoje muito, muito mesmo. Não, as músicas não ficaram datadas, né? Nada. Não é uma coisa que já ficou arqueológico só, aquela coisa. Não, ela é atual. Né? Super. E eu tô amando que o público tá indo assistir. E eles me mandam assim, tô ouvindo Dolores Duran, eu quero até ver no Spotify se ela subiu um pouco mais esses dias, porque muita gente querendo conhecer, querendo saber como era, o que ela fazia, o que ela descobri cantava. Recentemente, conversando com o Filó Machado, que é um violonista maravilhoso, muito conhecido lá, mais conhecido lá fora do que aqui dentro. Sim. E o Filó trabalha muito com esquete. Sim. E a Dolores parece que é a primeira cantora a registrar um disco com esquete no fim de caso. Exatamente. Ela faz. Quem também se apaixona por ela nesse lugar e começa a estudar isso é a Leni Andrade. Leni Andrade. A Leni conta rainha isso. Do esquete. Né? Rainha. E ela fala isso, ela é muito fã de Dolores, e ela fala assim, eu ouvi ela fazendo e falei, olha, vou começar a brincar com isso também. E nossa, também uma cantora
Aí na peça, no Dolores, minha composição. Interessante esse minha composição. É. Quer dizer, a sua forma de fazer a Dolores. Exatamente, Porque quando Estou eu comecei... compondo uma Dolores. Exatamente. Quando eu comecei a dramaturgia, eu pensava assim, como contar a história dessa mulher sem ser uma coisa, nasceu, viveu, morreu, né? E a gente nunca teve nenhuma vontade de fazer uma cópia da Dolores, né? Primeiro porque é impossível. É impossível. E segundo porque assim, a gente fala assim, é a Dolores que cabe em mim, né? Quando eu comecei a conhecer Dolores Duran, eu senti com ela uma conexão assim, de você olhar e falar, eu seria amiga dessa mulher hoje, mas muito facilmente. Sabe, ela começava, eu li entrevistas dela que eu falava assim, nossa, eu conversava com ela. Falei assim, eu queria entender por onde Dolores passa por mim, para que a gente pudesse fazer um espetáculo que as pessoas entendam quem ela foi, mas também sobre o meu olhar, sobre a minha percepção e também de toda a equipe, porque Dolores morreu há muito tempo. Os amigos mais próximos, quase todos já se foram. A gente tem poucas pessoas que conviveram com ela. Né? E aí tem as histórias que tem muita coisa que é assim. Ella Fitzgerald veio para o Brasil e disse que a My Funny Valentine da Dolores é a mais linda de todos os tempos. Aí tem gente que fala assim, não, gente, quando ela veio, a Dolores já tinha morrido. Não, mas será que aconteceu? Não, mas dizem isso, dizem aquilo. Falei, tem até fatos que a gente não sabe. Umas coisas que viram lendas, né? Que viram lendas. Falei, eu quero ter essa liberdade de conversar com a plateia. E eu começo o espetáculo como atriz contando isso para a plateia, falando assim, olha, eu vou brincar de ser Dolores, né? E assim, é um jogo aberto com vocês. Pelas canções dela também, porque a maneira que eu canto as canções dela, tudo isso eu pensei, né? E de fazer esse papo honesto com o público, sabe? E da gente imaginar a Dolores, porque a gente nunca vai conseguir ser exatamente como ela foi. Exatamente. Mas está acontecendo uma coisa linda. Muita gente fala assim para mim, mas você encarnou a Dolores. Eu falei, mas a gente não tem nem referência dela, assim, né? Então é muito bonito. A Izzy Gordon, que é a sobrinha dela, foi assistir a estreia junto com a mãe, né, que é a irmã da Dolores. Nós recebemos aqui a Denise Duran. Veio aqui um mês atrás, mais ou menos. Né? Ela como pianista, eles vieram aqui e ela cantou até algumas maravilhosa. Ela foi na nossa estreia, ficou super emocionada. E a Izzy falou, olha, eu não conheci minha tia, eu conheci ela hoje. Aí eu fiquei tão emocionada com isso, que eu falei, que bom que a gente, de alguma forma, respeitando as características que ela tinha, que todo mundo dizia, que ela era amiga de todo mundo, que ela era muito alegre, muito divertida. E isso é uma característica, ontem até uma pessoa foi assistir e me falou assim, esse humor que você coloca é seu ou era dela? Porque as pessoas imaginavam, pelas canções, que ela era uma mulher triste. Triste, né? E todo mundo disse que o contrário, ela era muito alegre. O Vinícius disse uma coisa, quando ela faleceu, ele fez uma carta e ele falava assim, Dolores, você encontrou na música um jeito de chorar a sua dor. Eu acho isso lindo e acho que tem muito a ver. Tinha os momentos assim que ela... a solidão vai acabar comigo, por exemplo, que é uma letra triste, que fala desse lugar, né, de tristeza, de solidão. E ela conta para uma amiga, isso tem no livro do Rodrigo, ela conta para uma amiga assim, solidão eu fiz para mim. Uma amiga que deu essa declaração e tal. Então, no íntimo, né, tinha uma melancolia, tinha essa dor de saber que você pode morrer a qualquer momento. Mas ela não queria passar isso para as pessoas. Externar agora, isso, né? intimamente tinha. Então a gente tenta trabalhar com isso também, né? Mostrar como... Ontem uma pessoa falou assim para mim, o espetáculo é lindo, é divertido, é emocionante, tem uma melancolia no fundo, tem uma coisa de quem... de quem está vivendo ali, tem aquela dor de saber... Da finitude, né? Da finitude, dos romances. Agora, você está com uma equipe muito legal, né? Luiz Fernando Marques dirigindo o Lube, né? O Lube, sim. A direção musical parceiro. Da Fernanda Maia. Da Fê, minha amiga querida. E a preparação da atriz da Denise Weinberg. Luxuosa. Luxuosa, né? A Denise é demais. Aliás, a equipe é luxuosa, hein? Muito, muito. A equipe é luxuosa. Muito. Eu olho para eles todo dia e falo, ai, que honra ter todo mundo assim comigo. A gente tem umas fotos aí de você fazendo a Dolores. Olha lá. Olha o figurino, é um cetim? Esse figurino a gente fez para essas primeiras fotos. Já tô usando um outro figurino. Mas o visagismo ali, a maquiagem e o cabelo é essa. É essa. Do Dico Lorenzo, que me ajudou muito. O cabelo mais curto ali ou a impressão minha? Você amarra esse cabelão? Todo esse cabelão, todo esse cabelão trabalhado aqui numa torção atrás, e um coque, e aí fica desse jeito. Que mais? Nossa, essa foto eu vejo a Dolores, cara. É impressionante. Tem uma capa de disco até que é parecidinha, né? Da Dolores. Um disco de capa branca e azul, assim, uma coisa. Nessas fotos eu vejo a Dolores. Isso é muito legal, né? É muito legal, né? A magia, né?
É uma magia, fala a verdade, magia. não é? É a magia do teatro, né? Olha aí. Se você colocar essa foto em preto e branco, eu vou falar, é a Dolores. Eu fico feliz. E você canta várias canções? Como é que é a coisa? Sim, na peça a gente faz canções de amigos dela, por exemplo, tem uma do Antônio Maria, que a gente coloca, e 90% a gente pega as composições dela. Inclusive algumas que ela nem cantou, mas daí a gente faz, por exemplo, a gente faz o Castigo que ela compôs, ela não gravou, mas daí eu canto em homenagem a Maísa, que era muito amiga dela. Então na peça a gente tem Tom, a gente tem Maísa, a gente tem a participação dessas pessoas que foram importantes na vida dela. E é lindo de ver assim, a plateia, as canções que são conhecidas, sempre tem um nossa, essa agora. E tem gente que canta baixinho junto, é bem bonito, né? É legal, né? É bem bonito. Quando você pega a cumplicidade, né? É muito legal. Eu tava com medo de falar assim, olha, é um monólogo, né? A gente não tem a banda, que é maravilhosa, acho que música envolve as pessoas, mas pegar a mão das pessoas e não deixar ninguém olhar no celular, ninguém dar uma bocejada. Mas isso eu tô muito feliz, que a plateia fica ali com a gente. Aí eu começo a contar histórias dela, que eu cortei, coisas de dramaturgia. A minha primeira dramaturgia tinha 4 horas. A Denise leu a minha primeira dramaturgia e falou assim, Rô, tá ótimo, mas tem 5 horas de peça. Minissérie. É uma minissérie. Aí a gente teve que começar a cortar coisas. Aí dá aquela dor, né? Ai, meu Deus, é uma que dor. eu tiro. Aí eu começo a contar para as pessoas, falam assim, por que não tem isso na peça? Eu falei, porque ia ficar 2 horas e meia. E muita gente fala assim, não, mas olha, eu ficaria. Falei, quem sabe, fazer Dolores, o Retorno. Do Retorno, né? 2. Aí você tá lá no Itaú, né? No Itaú Cultural. Isso. Com entrada franca, gente, com entrada gratuita. De graça. Quinta, sexta e sábado às 8 e domingos e feriados às 7. 19. Vale a gente falar que agora a Sexta da Paixão, né, que é da feriado de Páscoa, às 19 horas. Vai fazer às 19 horas. Feriado é mais cedinho. Feriado é mais cedinho, 19 horas. Isso. É bom reservar o ingresso, né, antes. Super. Tem um site lá do itaucultural.org.br, você entra lá, faz a sua reserva para não correr o risco de chegar lá na hora e estar lotado. Exatamente. Agora o Itaú faz uma coisa muito legal, que é uma fila de espera, né? Que eles chamam fila de espera ou fila da esperança. Porque muita gente às vezes pega o ingresso, cada CPF pode pegar 2. Então a pessoa pega 2, usa um, às vezes pega para outras atividades, não vai. Naquele dia não vai. E aí, se sobrar lugar, essa fila que está lá entra, eles são super organizados. Então é ótimo. Esse final de semana está tudo esgotado, mas se quiser aparecer lá, tem entrado pessoas de fila e está sendo muito legal. Itaú Cultural, ali na Avenida Paulista, 149, acho que é. 149, né? Isso, ali na Avenida Paulista. Legal. Muito perto do metrô Brigadeiro ali, muito próximo. Menina, que trabalho lindo. E você está muito feliz de fazer, né? Estou muito feliz. A gente percebe quando a pessoa irradia. Eu estou muito. Olha, é uma pesquisa e um sonho de quase 10 anos. Né? Desde quando eu comecei a pensar, e aí fui conversar com a Fernanda Maia, falei, Fê, você acha que eu dou conta de cantar? Rola, será que não rola? Você acha que rola? Vai, faz, não, tem tudo a ver e tal. Eu falei assim, bom, então vou começar. E aí essa luta de edital, de cultura, aí a gente teve uma pandemia no meio, né, todas essas questões. É claro que eu vou pedir para você dar assim uma palhinha de uma musiquinha. Uma musiquinha, desculpa, hein, é um pecado falar musiquinha. Aquela de manhã, né, sem aquecer a voz. Só um trechinho. Ai, tem coisas tão lindas, deixa eu ver. Eu acho que a gente pode fazer o fim de caso, assim. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar, mas nós não temos coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela base do só vou se você for. Aí é que ela entra com... Isso, essa ela faz o sketch, que é maravilhoso. Rosana Mares, prazer muito obrigada. te conhecer, prazer Todo te meu. ver. Que ótimo você está fazendo esse trabalho. Como é bom levantar esses nomes, né? Esses grandes artistas brasileiros, que ela morreu em 59. 59, merece todas as homenagens. Maravilha. Beijo. Muito feliz. Abraço para você. Adorei estar aqui. Obrigada, gente. Agora nós vamos ver as atrações culturais que vão acontecer nos próximos dias pelo nosso país afora. É a nossa Agenda Brasil, para você se programar.
Olha só, Zero e N são duas personagens que não existem aos olhos dos outros. Mas então quem são eles? Quem é o Zero? Quem é o N? Quem vai explicar esse projeto é o Gé Oliveira. Tudo bom, Gé? Atílio, tudo bom bem? te ver aqui, rapaz. Oh, sempre uma alegria. Que bom. Muitos anos. Vocês foram recuperar um texto do Timoshenko Web. Um autor que, poxa vida, devia ser mais valorizado, Timoshenko. Pois é, Atílio. Você sabe que é um autor pouco conhecido, pouco montado, brasileiro, apesar do nome, né? Prudentino, né? Timoshenko Web. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Pois é, e é um autor, eu acho, interessantíssimo, né? Ele também é sociólogo, como eu, então também tem essa ligação, proximidade que me leva a ele, e também trabalhou muito tempo no ABC. Sim, ele foi professor da Fundação das Artes, eu acho. Foi, e fundou o Grupo Teatro da Cidade, que foi um grupo muito importante para o ABC, junto com a Sônia Guedes, com o Antônio Petrin. Sônia Braga estava nesse grupo. Pois é um grupo importantíssimo assim, para a história do ABC. Pois, e eu também montagens históricas lá no ABC. Muito. E eu também sou do ABC, então também tenho essa proximidade com ele. Ele deu aula há muito tempo na ECA também, né, na Escola de Comunicação e Artes da USP. O Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul se chama Timoshenko Web. Então é um autor muito importante e não dá para entender muito porque não é tão conhecido como deveria ser. Um dos grandes sucessos dele é Os Palhaços, se não me engano, né? Textaço. É um dos mais montados dele. Tal. Muito, muito, muito bom esse texto. Eu vi uma montagem com o Dagoberto e o Danilo Grangeia. Que eu vi também essa montagem. Espetacular, não era? Era incrível. É o mesmo autor. O Timó. O Timó. Para os íntimos. E o que te atraiu nessa história que, na verdade, ele dava o título, como é que é? O Longo Caminho que vai de Zero a N. O Longo Caminho que vai de Zero a N. Você sabe que eu tô com uma coisa com a década de 70, né, Atílio? Eu acabei de fazer o Gota d'Água, né, do Chico e o Paulo Pontes, né? Que aliás você rapou um monte de prêmios, né? É meu, é meu, isso aqui também é meu. A gente tá nesse empenho. Aliás, já que você tá falando disso, vamos ver umas fotos aí do Gota d'Água Preta? Tem aí, olha lá. Ah, que da hora. Saloma, Aixa, Isso Ícaro. É o quê? 2000 e... A gente estreou em 2019, aí logo depois veio a pandemia e a gente retomou no começo de 2022 e acabamos de fazer uma turnê em Portugal. Ah, é? É, a gente circulou por lá, fizemos 4 cidades. Olha que bacana essa cena, legal. Dani Nega, Marina, Matheus, Gabi. Que era o Gota d'Água do Paulo Pontes, né? Paulo Pontes numa e Chico Buarque. Numa adaptação sua, né? Sim, Gota d'Água Preta. Tá sendo uma experiência incrível. Jussara Marçal fazia a Joana. Depois foi substituída pela Carlota Joaquina, que é da Companhia São Jorge de Variedades, do Agora Vai, que também é uma figura importantíssima, mas estreamos e fizemos uma temporada de mais de um ano com a Jussara Marçal. Com a Jussara Marçal, grande cantora, inclusive. Nossa, Jussara Marçal, para mim, é uma das artistas mais importantes da atualidade da cena contemporânea, sem dúvida alguma. Bom, mas aí retomando, então, voltando para o Zero a N do Timó. Pois é, aí ele escreveu esse texto, eu estava te falando da coisa da década de 70, né? É um texto de 74, então é um ano antes do Gota d'Água. E aí eu estou muito ali em cima dessa produção da década de 70, e o Zero e o N é um perseguidor e um perseguido. Tem essa metáfora que para a época era em relação à ditadura civil-militar. Então tinha um perseguido, um perseguidor e tinha ali algumas analogias acontecendo com relação a essa situação política. Quando a gente tira esse contexto da realidade do passado e traz para o contexto de hoje... Quem são esses perseguidores e esses perseguidos? A gente está brincando com duas dualidades, de gênero e raça. Então tem um casal que é um casal de pessoas brancas, heterossexuais, cisgênero, e um casal de pessoas pretas. Então a gente vai brincando com esse quebra-cabeça. Então, ora... uma mulher perseguindo outra, uma branca com relação a uma negra, ora é um homem com relação às duas mulheres, ora é um homem branco com um homem preto, a gente vai brincando. Cruzando isso. Cruzando com essas... O Zero e o N, eles vão mudando durante o espetáculo. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa. Exato. Tanto um como o outro. Exatamente. E aí, em algum momento, todo mundo acaba sendo um pouco perseguidor, né? Mudando um pouco... E perseguido, consequentemente. Não existe perseguidor sem perseguido. Né? Quer dizer, você deu uma nova dimensão para a coisa. Sim, a gente está trazendo um Timoshenko bem moderno, assim, na estética, na linguagem.
A gente está brincando muito com dispositivos performáticos da corrida. Então, a gente fica correndo mais da metade da peça, os atores estão correndo efetivamente e correndo mesmo, assim. Acho que se fosse cronometrar, talvez no final da peça daria para ver que eles devem correr pelo menos uns 5, 6 quilômetros. Caramba, cada espetáculo vai emagrecer. Vai emagrecer. E eu já escolhi as pessoas para fazer esse processo, já pensando um pouco nessa pesquisa com a corrida que eu venho tendo já há alguns anos, né? Eu sou corredor amador. Ah, é? De rua, e aí eu tô muito também... Você faz maratona ou ainda não chegou lá? Eu já corri uma meia maratona, mas não oficial. É. Foi por mim mesmo, assim, mas maratona eu acho que eu não aguento, não. Né? Então, mas essa proposta da corrida é uma proposta que já vem do Timó também, né? Sim. O original, no texto original dele já tinha essa proposta, né? Já, ele propunha que a perseguição fosse circular e que as personagens ficassem correndo. Um palco italiano normal, as pessoas correriam assim. E aí daria. E também muito interessante isso, né? Porque não tem fim essa perseguição num círculo. E aí, como a gente tem essa limitação de espaço lá do mezanino do SESI da Paulista, que ele tem 25 metros de profundidade e uns 6, 7 de largura. Então a nossa corrida ela é como se fosse em baias, em linha reta, simulando um pouco uma pista de corrida de atletismo. Que você falou em limitação, mas na verdade não é uma limitação, é um espaço que te propõe uma nova forma de colocar em cena. Bem definida, Tilly. Não é uma limitação, né? Não, isso teve que movimentar a nossa criatividade para dar conta desse espaço, e o espaço também virou dramaturgia. Então tem um diálogo bem interessante com o espaço, que eu acho que vale a pena. Me lembra mais ou menos a questão da rua do Teatro Oficina, né? Que é uma proposta, aquilo te leva a um olhar diferente do palco italiano, ou do palco de arena, ou seja lá o que for. Né? Exato. É essa relação, é a mesma. Só que, diferente do Oficina, a gente não tem público dos dois lados, a gente tem de um lado só. Então o público fica disposto na parede, de fora a fora do espaço. Pendurados na parede. Ficam sentados encostados na parede. A gente tem umas fotos, nós estamos falando do longo, você abreviou o título, né? O Longo Caminho. O Longo Caminho que vai de 0 a N. Ah, você manteve o 0 a N? Mantivemos. O Longo Caminho que vai de 0 a N. Tá. Cadê as fotos do Longo Caminho? Esse é o elenco completo aí ou como é que é? É o elenco completo, são 3 pessoas que fizeram um curso de artes cênicas do SESI, que é a Natália Martins, a Carla Ribeiro e o Caio Silviano, e um ator convidado que é o Anderson Negreiro. Agora a pergunta que não quer calar. Todos eles fazem o 0, todos eles fazem o N, como é que é a coisa? Não. As meninas são a N e os meninos são o 0. Ah, as meninas são a N e os meninos são o 0. Exato. Legal. Mas, de repente, a menina faz... ela faz todos os N's. Faz todos os N's. Tá. Dependendo da situação, a N acaba também configurando uma perseguidora em um determinado momento, mas não vira, de fato, a perseguidora oficial. E é curioso, né, essa coisa do 0, né? N, aquele número indefinido, não sabe quando, né? Você não sabe o que é. O N é qualquer coisa. As inúmeras possibilidades, e o 0, né? Tanto que o 0 mata a N na peça. Olha o spoiler! Olha o spoiler! Mas o mais legal é o como, né? É o como, exatamente. Todo mundo sabe que a Julieta vai morrer, mas você quer ver como é que isso é feito. E continua vendo, né? O homem vivendo sonha que existe. Isso é uma projeção, estou vendo ali, né? Você projeta? É uma projeção que a gente faz com uma bazuca poética criada pelo Cauê, que é muito interessante. Porra, uma bazuca poética? Uma bazuca poética. O que é isso? É uma lanterna com uma lupa e um mini projetor de slides, que aí a gente vai passando textos ali. Caraca. E ele simula uma estética de arma, por isso também uma bazuca. E é com isso que o 0 mata a N. Com essa bazuca. Com essa bazuca poética. Ele mata pela palavra. Ele mata pela palavra. Ele mata pela palavra. Isso também é super interessante. Isso é uma citação do Caldeirão de la Barca, né? Da vida é sonho. A vida é sonho? Né? O homem vivendo sonha que existe. O que são os sonhos, né? Os sonhos... O que é a vida, um frenesi. Legal. É um dos textos mais lindos, né, da dramaturgia mundial. Ah lá, eles prontos para largada. Exatamente isso. Esse aí é lá no espaço, essa foto? Isso é lá no espaço. Essas fotos é do Everton, da Fiesp, são fotos muito bonitas. Bacana esse piso, né? Ele é todo de tábuas longas, né? Super. Bacana.
Luz do Camilo Bonfante, dá para ver um pouco aí. E esse é o Caio Silviano. Quer dizer, você não usa praticamente nada em cena, né? É o próprio espaço, é a cenografia. O espaço, né? É a cenografia. O espaço, a luz e o som. É isso que temos. E é o suficiente para contar a história. Para a gente está sendo. Porque tudo gira em torno realmente dessa perseguição, dessa corrida. A gente precisava de espaço, né? Espaço, né? Para correr de verdade. Aí a equipe toda? Não, toda não. Toda não. Sou eu e elas e eles. Né? Legal. Ali, ó, tá vendo ao lado do Caio, ali perto do corrimão, dá para ver um pouco da profundidade do espaço. As cadeiras ficam de um lá canto. No fundo, Isso é muito interessante, o diálogo com o espaço. A gente está falando muito desse espaço. Esse espaço que a gente está falando é o mezanino do SESI da Paulista. Exato. Né? Que é onde tem aquele teatrão embaixo, em cima tem um mezanino. Né? E é esse tamanho que você está falando, né? 25 de comprimento e 6 de largura. Por aí. Quer dizer, é um enorme corredor. Mesmo. Enorme corredor. Uma enorme pista. Uma enorme pista. E o chão de madeira, né, aquelas linhas, é tudo muito análogo, assim, nesse sentido. Né? Encaixou perfeitamente dentro da ideia. A hora que eu vi o espaço, que eu recebi o convite, eu tenho muito afeto por esse texto. Ele me acompanha desde que eu fazia teatro amador. E eu sempre quis montar um dia. E acho um texto difícil. E também quis enfrentar esse desafio de dar conta desse texto, assim, também. Aí juntou com a possibilidade que o espaço ofertou, como você bem redefiniu. E tá sendo um jogo artístico muito instigante. É uma equipe incrível, né? Essas 3 pessoas que saíram do curso do SESI. Então também é uma peça pedagógica nesse lugar. É um coroamento do final do curso. Do final do curso. Então eu estou muito feliz de estar nesse processo. Agora, a iluminação, quer dizer, você precisou de uma iluminação ao longo dos 25 metros, né? Sim, sim. E a luz do Camilo Bonfante está muito bonita. Também é uma personagem, a luz. E conta uma narrativa muito bem feita, muito bonita, as escolhas que o Camilo fez para redimensionar esse espaço. Porque você fica, em alguns momentos, você fica quase num ping-pong, assim, né? Vendo o espetáculo. Por causa dos extremos. Por causa dos extremos. O que é bom que traz o público para uma atitude de escolher o que quer ver e não ficar tão cômodo. E a luz ajuda a gente a focar os momentos que são mais importantes, né? E desenhar e tudo. Legal. O longo caminho que vai de 0 a N. Estreia amanhã. Estreia amanhã. 7 de abril. Até 28 de maio. Pois é. De quinta a sábado, às 8h30 da noite. Olha o horário, cuidado com o horário. As pessoas estão acostumadas ou com as 9 ou com as 8. Né? 8h30 da noite. Domingos às 7h30. Não é às 7 nem às 8, é às 7h30. No mezanino do SESI. Ali na Avenida Paulista, 1313, acho que é o nome. 1313. 1313, é gratuito? Como é que é? Gratuito. Tem uma coisa que dá para reservar ingressos pelo site do SESI. Eu não lembro exatamente como funciona, mas são 50 lugares só, então é bom se apressar, não deixar para a última hora. Reserva com antecedência. Reserva, vai com calma, pega o metrô. Sempre tem uma desistência de última hora, quer dizer, de vale repente a pena. Pega ali na hora. Mas o bom mesmo é reservar, né? Porque aí você vai garantido, sabe que vai chega assistir. Tranquilo. 1h10 de peça, peça tranquilinha. 1h10 de corrida. Muitos quilômetros rodados. Precisa botar um pedômetro neles para ver quanto é que eles correm. A gente estava querendo usar um relógio para medir até revelar o procedimento para o público, né? Mas desistimos dessa ideia. Legal, gente. É o longo caminho que vai de 0 a N do Timoshenko Web. Direção do Jé de Oliveira. Estreia amanhã, 7 de abril, até 28 de maio, SESI Paulista, no mezanino, Avenida Paulista 1313, gratuito, ingressos gratuitos. Jé, parabéns, cara. Obrigado, trabalho bonito, hein? Muito Trabalho bom legal. te rever. Poxa, bom mesmo. Espera você lá. Estaremos lá. Deixa eu ver o que tem agora aqui. Olha, o Yamandu Costa, gente. O moço andava meio sumido por aqui, mas esse fantástico violonista gaúcho de Passo Fundo está de volta, ainda bem. Ele se apresenta sábado à noite, sábado às 8 horas da noite, no Teatro Eva Vilma, lá no Tatuapé. O Yamandu é reconhecido internacionalmente como um virtuoso do violão e tem se apresentado muito raramente aqui em São Paulo. Então, está aí a chance de vê-lo. Sábado, 8 da noite, Teatro Eva Vilma, lá no Tatuapé.
É com ele que a gente fecha o programa de hoje. Não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Bom final de semana para todos.